pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos uma aventura aqui de como utilizar o ChatGPT para fazermos tradução de artigos acadêmicos. Então aqui nós temos a opção do ChatGPT 3.5 e 4.5 e 4.0. Então temos ferramentas que hoje são utilizadas como o Google Translate, temos ferramentas da Language Tools, onde a gente pode usar para estar verificando o texto. A ideia é fazer uma mescla sobre tudo isso. Então está aqui um texto. Nesse texto aqui nós vamos estar aplicando ele aqui no ChatGPT para estar melhorando esse texto. É como se fosse o abstract de um artigo. Então vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou colocar para o ChatGPT agir como um escritor de artigo científico da área de computação, da área de ciência da computação. Por que é feito isso? Para que esse modelo ele seja filtrado, ele comece a trazer assuntos relacionados simplesmente a esse comando do prompt, ou seja, ele agir como um escritor de artigos científicos da área de computação, ou seja, palavras-chave, termos, jargões, ele vai conseguir identificar. Então aqui ele vai dar uma resposta, então vai dar algumas dicas de artigo relacionado a entendimento do público, a escolha de um tópico relevante, dar dicas sobre pesquisas bibliográficas. Então o ChatGPT retorna isso de uma forma bem interessante, muito inteligente na verdade, porque ele traz as melhores práticas que tem disponíveis na web. Então o que nós vamos fazer é conduzir o ChatGPT de uma forma que consigamos tirar o melhor proveito possível. Então vocês vão notar que aqui o processo de tradução que nós vamos fazer, ele envolve algumas ferramentas de conferência. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui para o texto na voz ativa. Geralmente no português a gente escreve muito na voz passiva, e isso para o processo de tradução não é bom. Então, o primeiro passo eu coloquei para transformar na voz ativa. Quando eu copiei do Word, colei aqui no ChatGPT, não sei se vocês notaram ali na parte de cima, vocês vão observar que o texto ele ficou como se fosse uma imagem. Então, observem isso, que isso pode dificultar um pouco, mas o ChatGPT conseguiu captar o texto ali da forma correta. Qual que é o ideal? Então, você tem o texto em Word, o ideal é copiar para um programa de texto simples, para poder fazer ele não entender como se fosse uma imagem. Então, vamos lá. Então, eu colei o texto, pedi para passar da voz passiva para a voz ativa, para o texto ficar melhor, para o processo de tradução. Então, texto aí. Então, agora vamos colocar para estar verificando a clareza do texto. Ou seja, o texto ficou claro? Não ficou? Então, vamos colocar numa forma de pergunta, que é uma abordagem também bem interessante com o ChatGPT, porque ele já recebeu todas as entradas que a gente precisava. Então ele vai ficar com base no conhecimento que ele tem sobre artigo científico e como ele já está agindo como um escritor de artigo científico da área de computação. No caso aqui, ele vai avaliar os objetivos do estudo, a metodologia, ferramentas usadas, e ele vai verificar se tem clareza, ou seja, se o texto está claro com todos esses mecanismos que eu coloquei. Lembrando que eu estou colocando aqui só um abstract do que seria o artigo. Então ele está colocando, lembrando que eu escrevi esse abstract. Então o conselho que eu dou para vocês, sempre escrevam seus textos e coloquem.
para não correr risco de geração com propriedade intelectual de outra pessoa. Então vamos lá. Então está finalizando aqui. Pronto. Então, nós vamos fazer uma pergunta. Já perguntamos sobre a clareza do texto, ou seja, se o texto estava claro. Agora vamos verificar se existe coesão no texto. Também colocando em forma de pergunta. Por quê? Porque nesse passo a passo que estamos fazendo, nós já colocamos o texto, pedimos para ele sair da voz passiva para a voz ativa, perguntamos se ele está claro, ele respondeu dizendo que ele estava claro, ou seja, ficou bem legal. E agora a gente vai perguntar se existe coesão. Então ele está no texto, então ele está verificando se tem a coesão. Então ele vai verificar todos os tópicos e ver se eles estão se interligando como deveriam se interligar. Então vocês podem observar aí que, graças a Deus, está tendo bastante elogios aí no texto do ChatGPT, então isso é muito bom. Então ele vai colocar e em seguida nós vamos iniciar o processo de tradução, pedindo para traduzir para o inglês esse texto. Lembrando que, como eu já pedi para o modelo agir como um escritor de artigo científico da área de computação, então eu não me preocupo com alguns detalhes menores neste momento. Então o ChatGPT fez, já está finalizando aí. Então agora vamos realizar o processo de tradução desse texto. Então, beleza. Então, ele está realizando o processo de tradução. Ótimo, está saindo como eu estava esperando. Agora eu vou copiar esse texto aqui. Esperar ele finalizar. Ok. Finalizou. Nós vamos copiar esse texto. Vamos colar aqui no Word. Só que antes disso, vamos observar que não é uma boa prática colar direto. Então, o ideal é abrirmos um software de texto sem texto simples. No caso aqui estou usando Sublime. Copia nele, aí sim você pode colar. O texto vai ficar bem melhor. Ou seja, não tem chance do texto ficar com caracteres especiais que você não está vendo e eventualmente dá problema. Vamos colocar aqui em inglês americano. Ok. Vou copiar esse texto e colocar naquela ferramenta, na Language Tools. Vamos voltar na Language Tools e colocar aqui para ele verificar. Ou seja, essa é uma ferramenta muito boa de muitas revistas e journals e conferências indicam essas ferramentas para a gente estar utilizando. Então aqui ele identificou alguns problemas, como é a versão free, vocês vão perceber que alguns só para quem tem assinatura ele ajuda a resolver. Então ele indicou aí que o i está sendo utilizado com frequência. Ou seja, será que isso é bom? Se não é, fica aquela dúvida. Então vamos copiar o texto, pegar o texto que a gente já estava e vamos voltar no ChatGPT e passar essa instrução para que ele possa fazer a correção. Vamos fazer um teste? Olha só. Então vamos colocar aqui o termo i está aparecendo com muita frequência. Com muita frequência. Ok. Aí vamos perguntar se isso pode atrapalhar o texto, ou seja, então eu disse que está aparecendo com muita frequência e coloquei perguntar em forma de pergunta se isso está prejudicando, o texto por essa razão. Vamos aguardar o processamento. Então assim, o ChatGPT já está respondendo, ou seja, está dizendo que o uso frequente do i necessariamente nesse tipo de texto de artigo científico,
onde a voz passiva tradicionalmente era mais comum, ele não é um problema. Mas será que não é? Então, assim, de qualquer forma, vamos estar melhorando aqui. Então, o próprio ChatGPT colocou alguns sinônimos do i no texto para estar melhorando o texto. Então, nós vamos esperar ele finalizar. Vamos pegar esse mesmo texto e colocar lá na ferramenta de novo para ver qual foi o resultado. Vamos lá. Necessariamente eu nem precisaria estar usando essa outra ferramenta. Eu coloco para você ter uma visão melhor. Então vamos colocar aqui no Sublime novamente. Copiei. Eu vou colar aqui no Word. Deu uma modificada no texto. Vamos copiar. Vamos colocar na nossa ferramenta. Ok. Está processando. Perfeito. O texto não tem nenhum problema. Então, unindo mais de uma ferramenta com o ChatGPT, nós chegamos aqui à conclusão desse nosso vídeo, onde estamos utilizando o ChatGPT para auxílio no processo de tradução de textos científicos e acadêmicos. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo.